Olá para vocês que nos acompanham de casa. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui ao vivo na paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, em Maracaí, ao lado de dois convidados muito especiais. Aqui do meu lado direito, o nosso vigário paroquial, Padre Anatoly Gradiski. Do meu lado esquerdo, o Padre Alan Joaquim. Hoje, segundo dia dentro da nossa programação do 5º Encontro Mundial das Famílias, em comunhão com a Diocese de Assis, em comunhão com Roma, com a Santa Igreja. E a gente preparou algo muito especial para vocês. Antes da gente iniciar aqui o nosso tema, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vocação e família, eu gostaria muito de agradecer a presença do Padre Anatoly, do Padre Alan, que estarão conversando conosco essa noite. Espero que nessa próxima hora que a gente vai passar aqui juntinho, vocês possam conhecer um pouquinho melhor sobre a importância da família, a importância das vocações. Então, fiquem conosco aí pela próxima hora, que a gente está trazendo um conteúdo muito especial para vocês. Padre Anatoly, fique à vontade, a palavra é sua. Dê uma boa noite para as pessoas que estão em casa, nos acompanhando, ficam à vontade. Pode tomar a palavra. Muito bem, a minha saudação a todos vocês que estão nos acompanhando das várias comunidades paroquiais da Diocese de Assis, também aqui da paróquia de Maracaí. Também uma saudação ao pessoal lá da paróquia de Pedrinhas, que inclusive parte da comunidade está dentro da igreja assistindo ao vivo, juntos ali na igreja matriz de São Donato. E a todas as comunidades, todas as paróquias que estão nos acompanhando, também as várias pessoas, né, que de modo pessoal também estão nos acompanhando. Que esta noite, esta hora, né, seja de grande importância também para a nossa diocese, para a família, né, como igreja doméstica, como santuário da vida, para que nós possamos, né, sempre mais dar esse valor, essa importância na nossa diocese. Padre Alan. Boa noite a todos. De modo especial, nós desejamos as boas-vindas a você que nos acompanha. E de um modo muito especial, quero agradecer o convite feito pelo Padre Anatoly e também o empenho, né, da paróquia Nossa Senhora do Patrocínio daqui de Maracaí, que nos acolhe. Então, todos sejam muito bem-vindos e muito obrigado. Imagina, a gente que fica muito feliz, né, com a presença desses dois especialistas aqui conosco essa noite. No início, né, eu tinha dito para vocês que o nosso Padre Anatoly, vigário paroquial aqui na paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, também administrador paroquial lá na paróquia São Donato, em Pedrinhas Paulista, que estão nos assistindo também, que bênção. Sejam bem-vindos a bordo. E não mencionei que o Padre Alan Joaquim, né, é pároco na paróquia São José, em São José das Laranjeiras, e também reitor do seminário São José, da Diocese de Assis. Então, para a gente já entrar logo no nosso tema, que é vocação e família, vamos para a primeira pergunta, para o nosso aqui especialista, né, diretor do setor família, a palavra é diretor, assessor do setor família da Diocese de Assis, especialista em família. E já para a gente ir entrando nesse tema, que as famílias que estão aqui nos assistindo gostariam de estar sabendo qual que é a importância, né, o papel da vocação familiar, da vocação matrimonial, da missão da família para a igreja. Qual que é a importância e qual que é a missão da família na igreja? Nós podemos assim dizer, de modo muito especial, né, que a família é justamente ela mesma uma resposta de vocação, né, uma resposta ao chamado que Deus fez, né, ao homem e à mulher,
então em cooperação com o Criador, em cooperação com Ele, de estabelecer sempre esses laços, né, de continuidade da obra da criação, da beleza da criação, né, como Deus, através da família, né, participa da nossa vida, participa da vida humana, e nós, como membros de uma família, participamos, né, da ação de Deus na vida humana, né? E homem e mulher, então, chamados, né, dentro do âmbito da família, dentro desta realidade, com todas as suas situações também, com toda a sua história, né, também, então, corresponde, né, com o chamado de Deus. Também nós podemos dizer que a família é o lugar, é o ambiente onde se nascem as vocações, né? Dentro da família, então, nós temos as várias vocações e as várias manifestações de resposta do ser humano a Deus, ao chamado que Ele faz. Então, nós podemos dizer que a missão da família no mundo, na sociedade, na igreja em especial, né, é muito grande. É uma tarefa da família continuar, né, de forma colaboradora com Deus, né, com a criação, com o sonho de Deus para a humanidade. E desta forma, respondendo o chamado de coração, né, e sendo protagonistas da vida, protagonistas de esperança para o mundo. Ok, que bonito. Eu tava vendo ontem, na missa de abertura, né, que nós fizemos aqui na paróquia, o padre dizendo que Deus, quando pensou, né, na família, foi que o homem e a mulher se unissem a Ele e, através da família, que levassem os seus filhos para o céu, né? Que a vocação da família é buscar o céu. Eu achei muito bonita essa colocação que ele fez, e agora a maneira como o senhor também pontuou isso vai muito de encontro àquilo que o padre disse na homilia da missa de ontem, né? Que a vocação da família é levar, né? É caminhar juntos, de mãos dadas, a família toda para o céu. Inclusive, tem uma encíclica muito antiga, né, do Papa Pio XI, a Casti Connubii, que diz exatamente que os filhos nascem para serem adoradores, né, para serem destinados ao céu, né? Então, toda pessoa humana tem essa dignidade. É uma bênção. Realmente, uma bênção. Uma bênção. Padre Alain, o senhor, como reitor do seminário, tem muita experiência, né, nesse quesito vocações. Então, eu gostaria que o senhor explicasse para as pessoas que estão nos acompanhando em casa, de uma maneira assim, muito simples, né, que as pessoas pudessem estar compreendendo, o que vem a ser a vocação ao sacerdócio, ou a vocação à vida religiosa, a uma vida consagrada, o que vem a ser essa vocação. Isso, nós sabemos, né, que a palavra vocação significa chamado. Mas especificamente na igreja, é claro que nós interpretamos esse chamado como um chamado do próprio Deus. E os filhos, dentro do seio da família, precisam, ao longo da vida, ao longo da sua educação, ir descobrindo a que são chamados. E é importante nós destacarmos que, quando se fala de vocação, já pensa logo na vocação sacerdotal, na vocação religiosa. Mas aqueles que também vão se consagrar a Deus pelo matrimônio, também são chamados a algo. E a pergunta que nós sempre fazemos para aquele que está num processo de discernimento vocacional, seja para a vida matrimonial, seja para a vida religiosa, seja para a vida sacerdotal, ou também como um leigo consagrado e tantas outras vocações que nós poderíamos pensar que existe na igreja, nós temos sempre em mente que a vocação é um caminho para a santificação. Como é que Deus quer que eu seja santo? E é por isso que aquele que está servindo a Deus e respondendo a esse chamado, respondendo a essa vocação,
deve encontrar, apesar das dificuldades, a verdadeira felicidade, porque a santidade é isto, é o nosso conviver mais de perto com Deus. Então todos nós somos chamados a algo, todos nós somos chamados a nos santificarmos na vida cotidiana através de algo. Todo mundo tem lugar na igreja, para todo mundo tem lugar na igreja. O Senhor chama a cada um a uma vocação específica, é assim que nós tratamos. E se porventura alguém perguntasse, mas o que é atender esse chamado? O que é atender essa vocação? O que é seguir essa vocação? Seja a vocação sacerdotal, seja a vocação religiosa, seja a vocação familiar. É dar uma resposta de amor a Deus a querer ser santo, a começar a trilhar um caminho de santidade. E é justamente importante nós sabermos disso, porque quando nós pensamos na vocação, a gente já precisa pensar, será que esta vocação, porque talvez alguém esteja ainda num processo de discernimento, será que esta vocação, será que este chamado que o Senhor está me fazendo, que eu sinto pelo menos que é chamado do Senhor e por isso que nós somos convidados a discernir, será que este caminho vai me levar à santidade? Se não, fica evidente que a nossa vocação é outra. E aí começa o nosso discernimento, esta ou aquela. Então, a vocação é isto, é a nossa resposta de amor a Deus. É a nossa resposta de como queremos servir a Igreja de Cristo. Porque todos são chamados a servir. Toda vocação é um chamado a um serviço. E com esse serviço, nós nos santificamos. Entendi. O senhor quis dizer, então, por exemplo, nós sabemos que no mês de agosto, né, o mês vocacionais, né, na verdade, o mês das vocações, a igreja comemora as vocações no mês de agosto, a vocação ao sacerdócio, as vocações religiosas, a vocação familiar, a vocação ao laicato, né, dos leigos, também temos a vocação do catequista, enfim. Esse tema, vocação, assim como o senhor estava colocando na sua fala, é um tema muito abrangente. E pelo que o senhor explicou, esse discernimento, quando nós sentimos esse chamado, é para ver se esse chamado, esse caminho irá nos levar à nossa santificação ou, de repente, a nossa santificação, a nossa santidade estaria para uma vocação diferente. O importante é se santificar, não é isso? Exatamente. O importante é dizer sim a Deus de um modo em que eu esteja também feliz, apesar das dificuldades. Sim. Talvez alguém vai dizer, mas nem sempre no casamento se é feliz o tempo todo, nem sempre na vocação sacerdotal ou religiosa se é feliz o tempo todo. Mas talvez nós interpretemos essa felicidade como algo muito momentâneo. E quando na verdade o que nós pretendemos de fato é viver mais unido a Deus. Nós precisamos ter em mente, se com aquele serviço eu estou mais próximo de Deus, então essa é a minha vocação. Se me faz estar mais próximo de Deus, é certo que me dará mais felicidade. Talvez não em momentos específicos, porque todos nós temos as nossas dificuldades, mas é um caminho seguro, né, e é por isso que nós temos isso como um norte para o discernimento. Se me faz estar mais perto de Deus, é claro que me leva à santidade. E sendo santo, nós estamos mais próximos de Deus. E mais próximos de Deus, impossível ser infeliz. Com certeza. Interessante que, às vezes, nós falamos, né? Ninguém nunca pode dizer que seguiu os mandamentos, seguiu a lei do Senhor e no final, poxa, vivi tudo isso, segui tudo isso, procurei ao menos e fui infeliz. Essa frase nós nunca vamos ouvir. O contrário, sim. Né? Não fui fiel, não correspondi àquilo que é o mandamento do Senhor, neste ou naquele aspecto, e nós nos arrependemos e percebemos que nós não encontramos a verdadeira felicidade. Mas cumprindo os mandamentos do Senhor, sempre teremos a certeza de que seremos, no fim, sempre a finalidade, no sentido de, o fim como sentido de finalidade, sempre haverá uma verdadeira felicidade. E a vocação não é diferente. Quando nós correspondemos àquilo que Deus nos chama, nós somos felizes. É importante dizer que na igreja, como já disse anteriormente, todos têm o seu lugar. Importante, todos têm o seu lugar. E como você acaba de mencionar, por exemplo, o mês de agosto, que é o mês vocacional, nós trabalhamos algumas vocações específicas, mas existem pessoas que
têm a sua vocação à vida matrimonial, mas também fazem um outro serviço na igreja e são chamadas àquilo e desempenham com grande sabedoria tudo aquilo, seja no Ministério de Música, seja no Ministério da Catequese, no Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, tantos são os chamados, né? Então, é bom nós abrirmos esse leque e pensarmos que quando nós falamos de vocação, quando nós falamos de chamado, não é apenas ser padre ou ser religioso, né? Ou então até mesmo apenas um matrimônio, não. Mas tudo aquilo que me faz estar próximo do Senhor. Tudo aquilo que eu interpreto como um verdadeiro chamado de Deus. E é importante pensar, Deus me chama para quê? Para estar perto dele. Sempre o Senhor nos chama para algo. E esse algo é a proximidade com ele, porque nós só seremos verdadeiramente felizes junto dele. Então, cada um vai buscando, né, no seu discernimento, aquilo que te faz mais próximo de Deus. Até mesmo o senhor falando aí, eu prestando bastante atenção, na nossa vida pastoral, né? Na igreja, como o senhor estava mencionando, né, quem faz parte do Ministério da Música, do Canto, o pessoal da Pastoral da Liturgia, os sagrados ministros, né, os ministros da Sagrada Eucaristia. É um leque vocacional, né, no caso, assim, nós leigos, né, a vocação, o laicato, é colocar o nosso serviço à disposição da igreja, onde as pessoas também elas vão fazendo o discernimento da onde ela quer estar. Porque às vezes chega, né, uma pessoa, você que está nos assistindo aí da sua paróquia, em São José das Laranjeiras, em Pedrinhas, em Assis, enfim, todas as 4 regiões da Diocese de Assis, você sente uma vontade de contribuir, de ajudar na igreja. Mas você ainda não tem certeza se você vai se dar bem na música, né, proclamando a palavra do Senhor, né, no caso na liturgia. Então é onde as pessoas, ela sente aquele chamado, ela sente que ela quer servir, mas ela vai fazer aquele discernimento para ver aonde que ela, né, o carisma dela, o dom que o Espírito Santo deu, aonde que ela vai poder estar se, né, encontrando. Eu consegui fazer um paralelo, prestando atenção naquilo que o senhor falou. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, sim. E sabendo que todo aquele que se sente chamado, toda essa vocação ela deve ser confirmada pela igreja, isso é muito importante. Por exemplo, alguém que sente o chamado para a vida sacerdotal, ele deve se submeter a um processo de formação, ele deve se submeter ao processo do seminário e o discernimento da igreja também a respeito da vocação daquele candidato. Então, não basta apenas dizer, não, eu me sinto chamado, eu sei, em todos os aspectos da igreja são assim. Em outras palavras, e talvez mais simples, o chamado ele sempre será confirmado quando nós temos também aptidão para aquilo. Nem todos têm aptidão para uma coisa só. E alguns também que se sentem chamados podem perceber ao longo do caminho que não reúne condições necessárias para desempenho deste ou daquele. Talvez alguém é um excelente cantor na liturgia, mas não reúne condições, por exemplo, N aspectos para estar à frente de uma turma de catequese, por conta de outros compromissos, por conta de, enfim, tantas coisas. Então, esse discernimento não é só da pessoa, mas é também da igreja. É a igreja que vai medir, a igreja que vai perceber, a igreja que vai ajudar. E nas vocações mais específicas nós também temos isso. Por isso que dentro da vocação matrimonial, o tempo do namoro, para você perceber se você tem aptidão para a vida matrimonial. Por isso que o namoro é um tempo muito importante, de você prestar atenção se é aquilo que você quer para a sua vida. Porque a vocação, essas vocações mais específicas, elas exigem compromissos que não são passageiros, são para toda a vida. Como o sacerdote, como o matrimônio. Então, esse tempo de discernimento é importante para saber. E no caso da igreja, especificamente no caso do sacerdócio, tem todo esse acompanhamento ao longo do caminho para o discernimento, né? E é claro que a realização do sacramento é como que uma confirmação da igreja de que um reconhecimento da vocação que Deus deu àquela pessoa. Por isso que o casamento também é a mesma coisa. É muito importante que se faça esse caminho, se faça esse discernimento, se a pessoa reúne condições para corresponder a esse chamado. E é claro que Deus, se é de fato um chamado de Deus, Ele nos dará condições necessárias. Se não,
é quase que evidente que não é aquela a sua vocação. Então, vamos partir para outra. Eu entendi, e é verdade. E é engraçado, né, como é muito amplo tudo isso que o senhor estava nos explicando, como a gente pode estar aplicando esse tipo de processo de discernimento em tantas áreas da nossa vida, mas principalmente da nossa caminhada, né, Padre, na igreja. Padre Anatoly, então vamos agora ao nosso tema. Como eu disse aqui no começo, hoje, segundo dia, aqui, né, dentro da nossa programação, em comunhão com o 5º Encontro Mundial das Famílias. E eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para as pessoas que estão nos acompanhando, por que a igreja criou esse evento? Nós sabemos que desde ontem, né, dia 22, que foi a abertura em Roma do 5º Encontro Mundial das Famílias, se não me engano, nesse período pandêmico, só teve um ano que esse encontro foi cancelado, né, por conta dos protocolos de higiene e tudo. E a gente percebe que foi uma coisa que as famílias compareceram com muita alegria, com muito entusiasmo, junto, né, com o nosso Santo Padre. Então, desde ontem, estão reunidas lá em Roma. Então, explica para as pessoas que estão nos acompanhando o porquê que se foi criado. Estamos na 10ª, estamos na 10ª edição. O porquê que foi criado? Qual é o intuito da criação desse evento? Então, nós temos aí, né, a recordação, a bela e grande recordação de São João Paulo II, né, que era um grande, assim, encantado e apaixonado pela família. E, a partir de sua intuição, né, do seu desejo de encontrar-se com as famílias de todo o mundo, né? Então, não me lembro exatamente quando iniciou, mas começaram a acontecer os encontros mundiais da família, em que o Papa, então, junto com as delegações, né, as representatividades de todo o mundo no âmbito da família, então tinha a oportunidade de ter esse contato de perto com as diversas situações, questões que já começavam há muitos anos atrás também a preocupar, né, o âmbito da família. Então, nós tivemos esse Encontro Mundial das Famílias em vários lugares, né? Em Roma, outras vezes, como essa vez também, na América do Norte, em outros continentes também. Nas Filipinas houve um Encontro Mundial das Famílias. No Brasil, né, em 1997, inclusive com a presença de São João Paulo II. Quem não se lembra, né, dessa visita maravilhosa que foi do Papa João Paulo II no Brasil, né, em 1997, nesse Encontro Mundial das Famílias. E agora, então, em Roma, mas de uma maneira totalmente, né, diferente, dentro desse contexto, né, da pandemia ainda, um pouco já pós-pandemia, de forma multicêntrica. Então, todas as dioceses do mundo, né, direcionados e em comunhão com Roma, estão também realizando e participando em comunhão desse Encontro Mundial das Famílias. Para todos nós, uma maneira também de contribuir com a igreja a partir do nosso local, da onde nós estamos, com as vozes, com os rostos, com a maneira de ser de nossas famílias, de nossos casais, dos filhos, em nossas realidades paroquiais, né? Então, as dioceses foram convocadas, né, pelo setor família, né, e vida, pela pastoral familiar a nível nacional, né? E então assumimos esse compromisso, isso olhando agora para o âmbito do Brasil, né? Como uma resposta de amor, né, ao Papa, agora o Papa Francisco, encontrando-se com todas as famílias. Aqui na nossa diocese, é realmente surpreendente a resposta, como nós estamos vendo nas paróquias, nos vários locais
né, o carinho, a preparação dos grupos de pastoral familiar que estão assim nesse ritmo, né, de participação, de acompanhamento do encontro mundial também, simultaneamente, mas dentro dessa programação que nós organizamos, né? Então nós temos aí vários líderes de pastoral familiar que estão nas várias paróquias da Diocese de Assis acompanhando, a coordenação da pastoral familiar diocesana também acompanhando, outras instâncias da pastoral familiar também estão acompanhando todo esse trabalho, porque nós somos aqui a Diocese de Assis, mas todas as dioceses da sub-região de Botucatu, da província, também estão conectadas, estão unidas e também como que em comunhão dentro desse planejamento que foi feito, né? E assim consecutivamente todas as instâncias em comunhão com Roma, né? E aí eu acredito que dentro do momento atual, né, dentro dos desafios da família, né, e o tema desse ano é justamente o amor familiar, né, vocação e caminho de santidade. É um apelo ainda presente, né, como de São João Paulo II, como do Papa Bento XVI, agora do Papa Francisco, e de toda a igreja, de dar uma resposta de amor ao chamado de Deus na família, através do amor familiar. A alegria do amor na família, né? Assim foi a escrita da encíclica que leva esse nome, né? Amoris Laetitia, né? É a alegria do amor na família, né? E esse amor familiar deve então impulsionar nossos grupos, as instituições, os setores da igreja, mas também da sociedade, a refletir sobre esse valor da família, né? Então eu creio, né, e todos nós, enquanto pastoral familiar, cremos que a intuição do Papa, né, e da igreja com o encontro mundial é justamente também provocar a sociedade a acordar-se, né, e ver o valor que é precioso da família para a vida do mundo, para a vida no mundo. E assim salvaguardar essa riqueza, né, que justamente nos faz assim vivamente comprometidos com a vida do mundo, né? O senhor estava dizendo, né, esse apelo, né, para que a sociedade tenha um despertar, né, acorde para a importância, né, da família, do amor familiar, da união, e isso é sempre muito bonito. Nós estamos, né, num processo sinodal, aí 2021 até 2023, dessa vez sobre a sinodalidade, né, da própria igreja, mas tivemos um sínodo há poucos, acho que o penúltimo foi sobre a família também, né, o sínodo sobre a família. Então a gente percebe, né, uma preocupação enorme, como se fosse uma questão muito cara, né, para a igreja, esse tema família, né? O quanto isso realmente é importante para o nosso Papa, enfim, para todo a hierarquia da igreja, tudo aquilo que a igreja parece que quer valorizar muito, digamos assim, nos últimos anos, o tema família, né? Chamar a atenção para isso, a importância da família mesmo. Exatamente. Em 2014, 2015, então, ocorreram em 2 anos consecutivos os sínodos sobre a questão da família. Foi a partir desses sínodos que saíram então as sugestões e o conteúdo para a encíclica Amoris Laetitia, né? E o sínodo da família foi extraordinário mesmo para o momento, né? E também as escutas, né, que houveram dentro do sínodo, as discussões, tudo levou a igreja a olhar a realidade da família como aquela realidade que nos anos 80 São João Paulo II tinha
né, se deparado também com aquele sínodo que houve também há muito tempo atrás da família, agora no momento atual, né, depois com a encíclica Amoris Laetitia. E dentro dos aspectos em que os bispos, né, ali no sino da família, os especialistas, expertos também que estiveram sendo chamados, se colocaram sobre a família nos âmbitos antropológico, cultural, econômico, social, em todas as dimensões da vida humana. Então a igreja, ela não olha para a família dentro dela somente, porque a família pertence a uma sociedade, à vida do mundo, né? à humanidade. Ela olha a partir da sua ótica para a família em todas as dimensões, inclusive no âmbito religioso. Muitos apelos, né? Como nós falamos. Então, dentro desses apelos, a igreja então procura dar uma resposta à luz da fé, à luz da doutrina, né? Mas também com pistas, agora nesse sentido mais ainda, né? Pistas pastorais, de respostas à família de hoje, né? Verdade, padre, o senhor bem lembrou mesmo. Agora vamos voltar para o tema vocação, com o padre Alain. A gente estava falando um pouquinho anteriormente sobre o que vem, né, a ser uma vocação, que a gente já comentou aqui, que a palavra vocação significa chamado, que esse chamado pode ser para várias, né, vocações diferentes, sempre buscando a nossa santificação. Mas agora a gente entrando, padre, mais especificamente na vocação sacerdotal. A gente sabe também que esse chamado, né, de Deus, ele se dá de muitas formas. Eu já ouvi testemunhos, né, de alguns presbíteros que por aqui passaram, que o chamado foi uma inspiração muito forte na vida de um santo. Ele tinha uma admiração muito profunda por um santo específico e ele se viu vivendo aquela santidade, se espelhou muito nisso. A gente sabe que às vezes é um padre, é um sacerdote que chega numa comunidade, inspira muitos jovens. Então Deus vai usando de muitas maneiras, muitas pessoas e situações para que esse chamado aconteça àquele jovem, no caso da vocação ao sacerdócio. E eu gostaria que o senhor dissesse um pouquinho, discorresse um pouquinho para a gente sobre isso, as maneiras que Deus usa para estar fazendo esse chamado ao sacerdócio, mais especificamente. Toda vocação ela nasce dentro da família e ela cresce e se desenvolve dentro da comunidade. Como nós falávamos, a vocação ela tem sempre esse caráter de serviço. Então não se é sacerdote para si mesmo, não se é religioso, religiosa para si mesmo, não se desempenha nenhum trabalho na igreja por si, né? Ao contrário, é sempre uma resposta de amor a Deus que se dá no serviço. E algo que deve ser sempre falado é que essa vocação ela se desenvolve dentro da comunidade. Isso é muito importante, porque esse chamado, especificamente de alguém que sente o chamado à vida sacerdotal, ele precisa crescer dentro da comunidade. E algumas situações dentro da vida da igreja favorecem isso. Como, por exemplo, o grupo de acólitos e coroinhas é um caminho da onde saem várias vocações, porque estão mais próximos do serviço ao altar, então eles se sentem chamados a estar mais de perto. Talvez, como bem disse, um sacerdote que chega e que inspira. O importante é sempre ter esse discernimento de que é sempre um serviço a Deus na comunidade. Nunca se é padre para si mesmo. Portanto, o desenvolvimento dessa vocação ela deve ser feita na vida de comunidade. Primeira coisa, alguém se sente chamado à vida sacerdotal, é importante fazer parte da comunidade. É preciso fazer parte de alguns movimentos, algumas pastorais, estar envolvido ali para de fato conhecer um pouco mais e se inserindo cada vez mais e assim conseguir desenvolver a sua vocação.
Então, nos diversos modos que Deus tem para chamar aqueles que Ele escolheu, é claro que não tem como não estar bem envolvido na vida da comunidade. Sempre a serviço da comunidade. Ser igreja, né? Isso é mais importante, ser igreja. E ali, é claro, no acompanhamento de um catequista, no acompanhamento de um sacerdote, numa direção espiritual, numa confissão, em algum membro da comunidade mais ativo que tenha essa preocupação em aconselhar, em ajudar, essa pessoa vai fazendo o seu discernimento. Mas o primeiro ponto, qual que é o primeiro aspecto? O que precisa fazer primeiro? Ser parte da comunidade. Ser comunidade. Fazer parte deste ou daquele movimento para ali se desenvolver e ir percebendo se, de fato, o chamado à vocação sacerdotal é o que corresponde àquilo que Deus deseja. Esse seria o início. E o senhor, no início da sua fala, o senhor comentando, por exemplo, da pastoral dos coroinhas e acólitos, me lembrou Padre Anatólio aqui falando também do saudoso São João Paulo II. São João Paulo II tem uma frase que diz que a pastoral dos coroinhas e acólitos é um celeiro de vocações, né? Um celeiro de vocações. Talvez por isso que o senhor nos explicou, desse serviço muito próximo ao altar, né? E é interessante, grupo de jovens, né? Os jovens que são envolvidos em grupo de jovens, é aquilo que o senhor falou, o caminhar, o ser igreja, porque antes dele, né, partir para um seminário, fazer um propedêutico, antes de mais nada, é essa vocação que nasce na família, mas que se confirma, de certa maneira, na comunidade, na sua paróquia, no seu caminhar, não é isso? É, exatamente. E o povo também tem essa responsabilidade, né, esse cuidado de rezar. Né? As vocações, elas nascem não apenas de um desejo de alguém, mas da oração do povo. O povo que pede a Deus os seus pastores. E é esta pessoa que sai do meio do povo, que sai da comunidade, não para se ausentar, mas para voltar ali e servir esta própria comunidade. Então é muito, muito bonito ver quando existe um seminarista de uma determinada comunidade que as pessoas rezam por ele, o apoiam, estão sempre dando uma palavra, olha, estamos rezando por você. Isso fortalece na caminhada. Porque esses que são vocacionados, eles sabem que eles estão ali, claro, em primeiro lugar a Deus, mas para servindo a Deus, servir aquelas pessoas. Então é muito bonito esse apoio da comunidade. Você servir alguém que você conhece, né, que rezou por você durante todo o período da sua formação, do seu discernimento, isso é muito importante. Né? E só se faz isso se a pessoa primeiro fazer parte de uma comunidade. E não é possível entrar num seminário sem antes passar por esta vida de comunidade. Não é simplesmente como entrar numa faculdade qualquer, não é como seguir qualquer outra profissão, não. É necessário esse envolvimento com a comunidade, ser parte da comunidade, ser primeiro comunidade aqui na paróquia ou na sua pequena comunidade, onde quer que seja, para também conseguir ser comunidade dentro do seminário. Porque é um dos aspectos da formação, é a vida em comunidade. Então, a comunidade dos padres depois, a comunidade dos fiéis leigos, a comunidade dentro do seminário. Então, tudo isso é um preparar para chegar até a ordenação. E a vocação à vida religiosa não é diferente, né? Também aquela jovem ou jovem que também se sente chamado à vocação religiosa, que é ir para uma congregação com carisma específico e não necessariamente ser sacerdote, também passa pelo mesmo processo de discernimento que acontece dentro da comunidade. Sem essa comunidade primeira, não é possível fazer parte de uma comunidade maior ou de uma comunidade de um serviço maior. É verdade, porque nesse caminhar a gente vai aprendendo esse valor, esse sentido de ser comunidade, né? Esse sentido de serviço. Faz muito sentido mesmo e é muito bonito isso, né? Muito, muito bonito. E já que a gente está falando em comunidade, Padre Anatólio, em paróquia, em vida paroquial, em vida pastoral, em comunidade, em ser igreja, eu gostaria que o senhor dissesse para a gente qual que é a importância da família
na sua comunidade, qual que é a importância da família no trabalho comunitário, né, no trabalho na sua comunidade, no trabalho na sua paróquia? Qual que é a importância desse caminhar da família dentro da sua comunidade? Eu costumo dizer assim nos casamentos, né, que a família, né, como que dentro de toda a família, que é a família paroquial, que é a comunidade cristã reunida, a assembleia, né, dos convocados, né, a comunidade paroquial, a família é uma pequena célula desta grande realidade que nos congrega, que nos une, que nos faz fraternos, que nos faz viver o amor. Uma pequena célula que vive toda essa dimensão no amor familiar, como santuário, né, que nós no início falamos também, santuário da vida, né, a igreja doméstica. Então ali, na igreja doméstica, o exercício de toda a vida familiar, a experiência do amor na família, a experiência do casamento, do matrimônio, em todas as suas dimensões, em todos os seus momentos, desafios, né, alegrias, tristezas. Tudo isso é transportado para a vida paroquial, com suas riquezas, com seus obstáculos, com seus apelos, seus anseios, é transportado para a vida paroquial. Então, de uma parte nós podemos ver esse fator, essa dimensão. A família, ela com sua vida contribui para a vida da comunidade, com sua história, com aquilo que constitui a sua história mesmo, né, de constituição familiar, né, e que representa para a comunidade uma grande riqueza. A comunidade, ela cresce a partir dessas realidades familiares, que são todas elas portadoras, né, de histórias, de dons, de muitas coisas que podem ser colocadas em comum. E por outro lado, a família, a igreja doméstica, traz para dentro dela toda aquela riqueza que a comunidade paroquial desenvolve, trabalha, vive com os seus desafios, com suas idas e vindas, com tantas situações e realidades que as comunidades paroquiais vivem, né? O sacerdote, o povo de Deus, quer dizer, o sacerdote também como parte do povo de Deus, mas o sacerdote, todos os leigos e leigas e todas as vocações. Então a família traz para ela toda essa riqueza de dons e enriquece, né? Enriquece com essa participação na comunidade. Então, cremos assim, enquanto igreja, que é fundamental a participação da família, né, a partir do casamento, inclusive, na comunidade. Um dos pontos de partida, justamente para o casamento, logo em seguida, é continuar, fortalecer ou animar mais ainda esse aspecto, né, que o casamento, né, o matrimônio, os que estão se casando, né, a partir desse momento, devem continuar a vida, né, sacramental deles com a comunidade, em comunhão com Deus e com os irmãos, né? Então, inclusive na carta às famílias, que foi dirigida pelo nosso bispo diocesano, Dom Argemiro, né? Então faz também essa menção, né? A participação e a atuação da virtude que é a família na igreja, e da igreja a importância dela que é na família. Então é realmente uma troca, uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla, exatamente. Porque o senhor estava dizendo, né? Tudo que a família, a igreja doméstica, pode contribuir para a igreja de Cristo, né? Tudo que ela traz, né, para a igreja. E eu estava aqui pensando também tudo que a igreja leva para essa família.
Eu acho tão bonito quando a gente está aqui, né, celebrando a Eucaristia, numa Santa Missa, aí a gente vê aquela família que os pais estão ali como ministros, né, da Eucaristia servindo naquele dia, os filhos estão servindo como coroinhas, o filho mais velho às vezes está ali no acólito, no Ministério de Música. Então, tudo aquilo que a família tem a oferecer para a igreja e o que a igreja oferece, porque eu penso que a gente, enquanto pais e mães, né, a gente educa também pelo modelo, né, mais do que pelos conselhos, pelo modelo. Então, você trazendo seus filhos para a igreja, fazendo essa caminhada comunitária com seus filhos desde pequeno, você já vai despertando, né, na sua família, nos seus filhos, essa sensação de felicidade no serviço, né, de estar participando. Então, ouvindo o senhor falar isso, eu estava, né, imaginando o outro lado também, que é muito bonito, essa família que serve junto, né? Aqui na nossa igreja, aqui na paróquia, na Senhora do Patrocínio, nós temos muitos casos assim, né? Muitas famílias que servem em conjunto, todos os membros, o pai, a mãe, os filhos, e a graça que vem do alto, né, padre? Exatamente, enriquece todo o conjunto da família cristã, da paróquia, como essa grande família, né? Então, é enriquecedor, é realmente uma partilha de dons, né? Verdade. Padre Alain, a gente também, um pouquinho anteriormente, na última coisa que a gente estava conversando, o último aspecto, a gente ainda falando de vocações, mais especificamente sobre a vocação sacerdotal, também a vocação religiosa, e o senhor estava explicando como que esse chamado se dá. Então, vamos partir do pressuposto que nós temos um jovem que está nos acompanhando e ele já sentiu esse chamado. Ele já sentiu, ele já tem um caminhar na igreja, ele já tem esse despertar, ele já vem, né, de uma vida comunitária. E então, vamos partir assim, como que se dá o processo vocacional, assim, o processo formativo de um sacerdote? Qual que é o primeiro passo? Ele sentiu e agora ele faz o quê? Qual que é a primeira etapa? Por onde ele começa? E depois, qual que é o caminho formativo que ele vai seguir, as etapas? Explica um pouquinho para a gente. Sim, o primeiro passo é sempre você fazer aquele discernimento da vocação. Claro, tenho o desejo de ser sacerdote, ou a vida religiosa que seja. Hoje a maioria dos religiosos também são ordenados. E cada congregação tem o seu caminho próprio, né, as suas especificidades, e aquele que vai ser padre do clero diocesano também, do diocesano, né? Então, o primeiro passo é que ele converse com o pároco, né, ou o pároco, ou o vigário paroquial, alguém que o conheça, que ajude nesse primeiro discernimento. Especificamente para o seminário diocesano, esse jovem, ele é encaminhado pelo pároco, quando o pároco assim perceber, ou então por um outro sacerdote que o acompanha, etc., encaminha para o seminário, né, não especificamente direto para entrar no seminário, mas para começar um caminho de discernimento vocacional com a equipe da pastoral vocacional da diocese, com o setor vocacional da diocese, na questão específica do sacerdote diocesano, do padre diocesano. E a partir de então, depois desse discernimento, depois de pelo menos um ano de acompanhamento, se faz esse discernimento, se a pessoa vai ingressar ou não no seminário. O primeiro etapa de formação, para aquele que já terminou o ensino médio, ou que também já tem uma outra formação, etc., é o propedêutico, que é de pelo menos um ano. É ali que aquela pessoa, aquele jovem, vai amadurecer na sua espiritualidade, na sua vivência comunitária, vai começar a conhecer especificamente alguns aspectos da vida da igreja no que diz respeito à questão intelectual, vai fazer o seu discernimento da sua vocação humana mesmo, e ali que entra essa questão, será que de fato o Senhor me quer santo sendo padre ou sendo uma outra coisa, né? Um pai de família que seja, ou um outro serviço na igreja? É nesse período, né, que é o chamado propedêutico, que é o período de preparação. Depois,
esse jovem é encaminhado para o período que hoje nós chamamos de discipulado, que é o período da filosofia. Ao menos 3 anos em que se faz a graduação em filosofia, com os aspectos próprios daquela formação, com a formação intelectual da filosofia, mas também daquilo que é a equipe formativa do seminário, que nós chamamos de seminário maior. Hoje, na nossa realidade, esse seminário estão seminaristas não só da Diocese de Assis, mas de outras dioceses que compõem a nossa província eclesiástica de Botucatu, e esse jovem faz o seu discernimento, faz o seu acompanhamento, é acompanhado por essa equipe formativa, com o seu reitor, com diretores espirituais e etc. Terminado esse tempo de 3 anos, né, que é o período da filosofia, chamado tempo de discipulado, inicia-se o período da configuração, que é o período dos estudos teológicos, que são de ao menos 4 anos. E aí, no final de tudo isso, o candidato recebe, dentro desse período já da teologia, alguns ritos que são importantes, que antigamente na igreja se chamava das ordens menores. O primeiro passo é a admissão. A admissão entre os candidatos às ordens sacras. Porque até então, nossa, mas ele não é seminarista? É seminarista porque mora num seminário. Mas não é contado especificamente como alguém que está entre os candidatos às ordens sagradas. É um vocacionado até esse período. Então, na nossa diocese funciona assim. Pelo menos no primeiro ano de teologia, esse seminarista pode fazer esse pedido ao senhor bispo e é passado por uma avaliação do conselho de formadores, do próprio bispo. Nesse tempo, esses seminaristas também fazem aquilo que nós chamamos de estágio pastoral. Então, durante a semana, eles estão no seminário. Mas aos finais de semana, pelo menos 2 anos em cada paróquia, mas também tem seus casos específicos, talvez mais tempo, talvez menos tempo. Isso é a equipe de formadores junto com o senhor bispo que vai definir a respeito de cada candidato nessa formação mais personalista, né? Mais específica para cada um. Esses sacerdotes também são chamados a colaborar, né, nesse discernimento desse jovem, desse vocacionado, durante o estágio pastoral. Então ele recebe no primeiro ano o rito, faz acontecer o rito de admissão entre os candidatos às ordens sacras. Depois, no segundo, terceiro ou até mesmo no 4º ano, o que se pede é que seja pelo menos 6 meses antes da ordenação diaconal, esse candidato ele recebe o ministério de leitor e o ministério de acólito. São leitores e acólitos devidamente instituídos com uma cerimônia própria pelo senhor bispo. E para tudo isso é feito um pedido, se submete a uma avaliação, né, tanto daqueles padres membros do conselho, quanto dos outros padres que acompanham e, por que não, também dos leigos, né, que o conhecem, e a igreja tem esse cuidado de também perguntar a eles a respeito deste ou daquele candidato. Por fim, depois dos 4 anos de teologia, aí, dependendo daquilo que for a orientação do senhor bispo, esse seminarista, esse candidato à ordem sagrada, pode fazer o seu pedido para a ordenação diaconal, que é o primeiro grau, né, da ordem. E aí passa pelo mesmo processo, acontece a ordenação diaconal e ao menos 6 meses ele fará esse exercício desse ministério e pode pedir a ordenação sacerdotal para ser o que nós chamamos de presbítero. Aí sim, celebrar as missas, pode dar a unção dos enfermos, atender as confissões e etc. Então, resumidamente, o processo é este, né? Eu quero destacar a importância do estágio pastoral, né? Que isso faz com que esse seminarista, que é alguém que estava no meio da comunidade, e agora ele volta para a comunidade, mas ainda não como padre, mas como alguém que faz não que faz essa ponte, porque não há distância, mas que consegue perceber que ele está mais próximo do altar, mas ao mesmo tempo servindo junto com os fiéis da comunidade, tem a oportunidade de conhecer diversos lugares e, de um modo muito específico para aquele que vai ser sacerdote diocesano, conhecer a sua diocese, né? Não vai ser padre em outro lugar, ele vai ser padre nessa diocese, para esta porção do povo de Deus. Então isso prepara muito o jovem para o seu ministério posteriormente, porque ele já conhece diversas personalidades na paróquia, já conhece os diversos movimentos que existem nesta ou naquela paróquia, o jeito de ser de cada comunidade, e isso ajuda
também, né? Porque, é como disse, é sempre um serviço à comunidade. É a Deus em primeiro lugar, mas quem se beneficia do sacerdócio é sempre a comunidade. Então, esse período de discernimento, esse período de formação, tem esse cuidado de preparar para todas essas realidades que futuramente serão presentes na vida deles. O senhor falando, eu imaginei o seguinte: o sacerdote, né, ele sai do povo e volta para o povo, né? Ele sai enquanto leigo, enquanto candidato, como o senhor, né, explicou, durante no mínimo aí 8 anos se preparando. A igreja tem todo um cuidado nesse processo preparativo, um carinho todo especial. Numa oportunidade que o Padre Anatólio e eu fizemos uma entrevista, ele estava nos explicando o quanto essa vivência no seminário se preocupa muito com toda a parte humana, né, do candidato. Não é só a parte intelectual, mas também a parte psicológica. Tem toda uma série de... E é muito bonito a gente conhecer um pouco melhor sobre esse processo formativo, né, de um sacerdote, no caso, um sacerdote, né, aqui para, como fala, um sacerdote diocesano, né, sacerdote diocesano. É muito bonito a forma como a igreja trata com tanto carinho esse período, né? São 8 anos que, de início, gente, parece que é tanto tempo, mas depois, pelo menos a grande maioria dos padres em quem eu já tive a oportunidade de conversar, fala, no início dá a impressão que não vai chegar nunca, depois passa assim, muito, muito rápido, né? E já a gente entrando nessa questão que a gente está falando, de seminário, de processos, né, formativos, das etapas, eu gostaria de fazer para a gente encerrar também, que a gente já está quase chegando aí ao nosso tempo, ao final da nossa live, eu gostaria que os nossos 2 convidados compartilhassem aqui conosco, com você que está aqui nos acompanhando, um pouquinho de como foi essa trajetória vocacional do Padre Anatólio Gradisky e do Padre Alain Joaquim. Conta para a gente um pouquinho como que foi a sua caminhada, Padre Anatólio. Começamos aí pelo senhor. Eu, desde quando eu participava da comunidade em Rancharia, né, na minha paróquia de origem, a paróquia Santo Antônio, então eu sempre fui motivado pela participação ali como coroinha, né, também na catequese, e tudo isso me deixava muito encantado, né, com a igreja, com tudo que era a igreja. Ainda não tinha, de certa forma, uma convicção muito clara que talvez isso fosse já semente vocacional, né? Mas depois, enquanto adolescente, então eu fui sentindo que dentro do grupo de jovens, dentro da experiência como catequista, agora como catequista, eu fui sentindo esse chamado, né? E esse chamado, ao mesmo tempo, em consonância com o próprio envolvimento e comprometimento da minha família também com a igreja, né? Que também foi sendo gradativo ali em Rancharia, né? Então, eu já estava assim dando passos de fé, de iniciação cristã, e pouco a pouco isso ia espelhando também na vida dos meus pais, na vida dos meus familiares. Então era como que um processo em consonância, né? Tanto da minha parte como da parte da minha família, que também foi dando respostas mais concretas. Era muito bonito de ver que no início meus pais talvez não tivessem até pela timidez, né, e pouca participação no início, mas pouco a pouco eles foram também se envolvendo e se engajando dentro da comunidade paroquial a tal ponto que hoje estão bem presentes, a minha família está bem presente na vida paroquial, né? Então, e eu segui essa caminhada vocacional que para eles foi sempre um estímulo, né? Apesar das dúvidas, às vezes, né? Também incertezas, perguntas, né?
porque o processo formativo é todo exigente, né? E vão surgindo também as dificuldades, vão surgindo os desafios dentro do processo vocacional, do processo também de formação, que também vai coincidindo com situações da família. E tudo isso foi me lançando para frente, fomos abraçando juntos, sempre colocando nas mãos de Deus. Agora meu pai, em memória, né, tenho ele como se estivesse conosco, mas tanto meu pai como minha mãe, né, abraçaram assim a vida paroquial em cheio, né, inclusive como membros do ECC, né, também como membros do grupo de preparação para o curso de noivos e tudo mais, né, além dos meus irmãos que são também presentes na comunidade paroquial, na igreja. E para mim a satisfação de ser um sacerdote hoje, né, depois de toda essa caminhada. Então eu devo dizer que mais importante nessa partilha agora é de justamente dizer que a família foi importante no meu processo de descoberta vocacional. E para a minha família essa descoberta vocacional também foi importante, né? Então é realmente uma riqueza. Que bonito. Foi essa via de mão dupla, como a gente estava falando anteriormente, né? Essa sua vocação, esse caminhar vocacional, essa missão, trouxe a família para se envolver e a maneira como o senhor se envolveu suscitou muito o apoio deles e ficou aquela troca. Muito, muito bonito mesmo. E o senhor, Padre Alain, como que foi essa caminhada vocacional aí? Conta Nós pra falávamos gente. no início que Deus tem seus caminhos, né? E na minha vida não foi diferente. A minha família no início não era de tradição católica, portanto, é bom que se diga também que não existe família perfeita, né? Todos vão aos poucos se envolvendo na vida da igreja. E por uma circunstância muito específica, meus pais acharam melhor, o que não é recomendado, que eu não fosse batizado no período muito pequeno, porque pensaram, acharam melhor que eu fizesse esse discernimento, por questões religiosas e etc. E eu me recordo que aos 6, 7 anos, eu tinha uma curiosidade muito grande, também sou de rancharia, né? E eu tinha uma curiosidade, porque a gente vê a igreja católica, sempre com aquela arquitetura própria, e na cabeça de uma criança que não conhece, que não participa, aquilo chama muita atenção. E eu lembro, de pequenininho, pedir para o meu pai, vamos lá dentro? Porque eu não sabia o que tinha lá dentro. E ele, não, ali é a igreja assim, assim, o pai vai te levar. E de fato ele me levou. E eu gostei. Então, Que bênção. todo domingo estávamos na missa. Aí daqui a pouco ele disse assim, agora vai formar o coral das crianças, você tem que cantar. E aí começou. E assim foi, praticamente toda a família foi indo para a igreja por conta de uma curiosidade santa, né, minha, de ver o que acontecia lá dentro. Por fim, eu já tinha meus 7 anos, quando entrei para a catequese. O padre, na época, pediu para que eu fizesse uma preparação específica junto à catequese para receber o batismo. Portanto, eu me lembro do dia do meu batizado. Fui batizado com 8 anos. Eu tive a graça de poder escolher os meus padrinhos de batismo, que é a minha catequista, na época, minha madrinha hoje, com seu esposo, meu padrinho. E assim começou a caminhada na igreja. Mas aquela curiosidade santa era uma coisa tão interessante que a importância da família foi muito grande. O exemplo da minha avó, que já não, no período da minha infância, já não saía de casa, já não participava da missa, mas sempre assistia pela televisão e sempre estava rezando o seu rosário. A minha avó materna. E a minha avó paterna também, sempre muito devota. E como eu estava aprendendo as orações, antes até mesmo de ingressar na catequese, então ela pedia para as outras netas que estavam ali, que escrevesse, porque não se tinha tanto recurso como hoje, né? Tem o seu livrinho de reza, aquela coisa toda, não tinha. Então tinha que copiar do livro da avó e dar para eu ler. Então copiava numa folha de caderno a oração do Creio, a oração do Pai Nosso, a oração da Ave Maria, para eu aprender a rezar o terço. Então foram pessoas importantes na minha vida, né? E aí se seguiu, né? Toda a família depois se envolveu na vida de igreja.
eu senti de fato esse chamado à vocação já na catequese. Eu acho que nesse período, talvez seria muito cedo dizer, no período do meu batizado, mas no período da primeira Eucaristia eu já tinha aquele desejo, aquela admiração dos padres que eu via celebrar, do empenho, da seriedade e aquela curiosidade, aquele despertar, né, em ver o padre que está ali, celebrar o modo de ser, o modo de agir. E na cabeça de criança e de um adolescente sempre ficava, eu quero ser desse jeito. E eu acho que isso nutriu bastante meu desejo vocacional. E aí, como todos os outros, como qualquer outro processo, né? Aí a minha família já estava mais inserida na igreja, então tudo se encaminhou. Eu digo que nunca precisei chegar assim e dizer para os meus pais, olha, eu quero ser padre. Vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos fazer uma reunião, porque eu quero ser padre, eu quero entrar para o seminário. Essas coisas já estava quase que evidente, né? No nosso convívio familiar ali, eu já ia dando algumas pistas e tal, de modo que quando eu estava ainda no ensino médio e que eu corri atrás para fazer os encontros vocacionais, não foi assim novidade para ninguém, não foi espanto para ninguém. Eles já estavam sabendo daquele empenho, daquela vida de fé que eu já tinha antes, daquele acompanhamento que eu fazia antes. Então eu devo, né, claro, a gente fala tanto da família, que é esse início, né? Nem todas as famílias são tão bem estruturadas assim, mas isso não é impedimento para um discernimento vocacional. Talvez alguém fique pensando, nossa, mas a minha vida familiar não é mil maravilhas, então talvez eu não possa seguir a vocação. Pelo contrário, né, eu acho que o que nós falamos no início da nossa reflexão aqui vale. Deus tem seus caminhos. Talvez seja um caminho, um chamado vocacional, um despertar vocacional, algo ali, aquela curiosidade santa, como foi no meu caso, foi um caminho para levar tantos outros, né, para a vida de fé, para a vida de igreja. E cá estamos. Inclusive, o senhor tem um irmão também, não é? Seguindo essa... Isso. Meu irmão é 10 anos mais novo que eu. Somos só nós dois. E ele também, depois de um tempo, para ele sim foi surpresa. Para todos nós, porque, como diz minha mãe, já tem um, né? Agora outro. Uhum. E também, ele se colocou no caminho de discernimento, começou os seus encontros vocacionais. E é importante dizer que hoje ele está no seminário da diocese, seminário diocesano, mas também fez o seu acompanhamento com outras congregações, etc. Uhum. E ingressou no seminário, foi aceito na diocese, está fazendo seu caminho de discernimento, segue também, né, esse caminho. É um motivo de orgulho, né, para mim, que ele também esteja na caminhada, e para toda a nossa família, né, de modo muito específico. Não são em todas as famílias que existem duas vocações assim. Rezamos para que ele seja perseverante na fé e que também chegue, se essa for a sua vocação, se esse for o desejo de Deus. Uma bênção. Há um tempo atrás, nós, enquanto Pascom Maracaí, fomos realizar um trabalho lá no seminário Sagrado Coração de Jesus, seminário provincial em Marília, onde a gente conversou com o reitor, Padre Juninho, com vários seminaristas da Diocese de Assis, e estava lá um menino muito parecido com o Padre Tiago, né? Aí, com o Padre Alain, um menino muito parecido com o Padre Alain. Eu falei, eu te conheço. Falei para ele, eu conheço você. Mas, enfim, nisso que vocês dois, né, que os senhores aqui nos explicou, explanou, contou para a gente um pouquinho dessa caminhada vocacional, né, dessa missão. Uma coisa que ficou muito paralela, muito parecida nas duas histórias, e é tão bonito porque vem totalmente ao encontro do nosso tema de hoje, dessa live que a gente realizou, que é o tema vocação e família. Quando os senhores foram contar dessa trajetória vocacional, a palavra que a gente mais ouvia era família, família, família. O quanto a curiosidade de um menino, né, foi esse despertar
levou toda uma família, arrastou toda uma família para essa graça. A história do Senhor também, essa via de mão dupla, esse apoio que a família te deu e esse seu caminhar, esse seu perseverar também os trouxe. Então, né, como um tema, uma palavra se mescla a outra, né? Vocação e família, que é o tema dessa live que a gente fez. A gente já está encerrando. A gente, desde já, agradece muito vocês que estão aqui nos acompanhando, que ficaram conosco até esse horário, acompanhando esse tema. A gente espera que vocês tenham conhecido, né, descoberto, aprendido um pouquinho melhor sobre o amor da família, sobre a importância da família, sobre as vocações. E antes da gente encerrar, eu quero agradecer demais, mais uma vez, a presença do padre Anatoly Gradiski, do padre Alan Joaquim. Também agradecer o nosso pároco José Martins Cardoso, que desde o início, né, padre, que se foi pensado essa programação dentro do 10º Encontro Mundial das Famílias, todo o apoio dele, ele abraçando essa causa conosco. Então, muito obrigado também ao nosso pároco José Martins Cardoso. E agora eu gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais, se despedissem das pessoas que estão nos acompanhando e, se possível, para a gente encerrar tudo, a gente pudesse também encerrar com uma bênção para as pessoas que estão em casa nos acompanhando. Você que nos acompanhou, desde já também fica o meu obrigado. Deus os abençoe e uma excelente noite. É com vocês. Saudações a todos, né? Que esta noite possamos aí descansar com essas palavras todas, essa troca, essa riqueza que nos deixou assim cheios, né, de entusiasmo também, né? Que cada uma das famílias agora que estão acompanhando aí na sua casa, né, no seu ambiente, possa ter sentido esse calor que dos nossos corações, né, também ultrapassa, né, as barreiras digitais, né, e que de certa forma comove e de certa forma também atrai para que vivamos intensamente em todos os âmbitos essa experiência da vocação como um caminho de santidade na família e em todas as circunstâncias, né, em todos os estados de vida também, esse chamado de Deus. Também quero ressaltar que amanhã teremos a live às 9h, que será sobre especificamente o amor familiar, e contaremos com a presença do casal Newton e Meirielle, de IEP, que são os coordenadores da Pastoral Familiar Diocesana. Então, será aí para fechar com chave de ouro toda essa programação de lives, né? Dentro ainda dessa programação toda diocesana do Encontro Mundial das Famílias. Muito obrigado pela participação e acompanhamento de todos e todas nesse momento. Nossa gratidão a todos que nos acompanharam, aqueles que proporcionaram com que esse momento pudesse acontecer. E um pedido: rezem ao Senhor da Messe, pastor do rebanho, que envie operários para a sua messe, sobretudo pedindo a intercessão de Nossa Senhora e de São José. Rezem por todas as vocações, rezem pelos sacerdotes e, de modo muito especial, pela perseverança dos nossos seminaristas. Amém. Podemos então encerrar com uma bênção? Então vamos juntos, Padre Anatoly e eu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus.